Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. A história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Morria aos 45 anos, juiz do Fórum Criminal. Era filho de um funcionário que fizera em Petersburgo, em diferentes ministérios e departamentos, aquele tipo de carreira que leva as pessoas a uma situação da qual elas, por mais evidente que seja a sua incapacidade para qualquer função de efetiva importância, não podem ser expulsas em virtude dos muitos anos de serviço e dos postos alcançados. Por este motivo, recebem cargos inventados, fictícios e uns não fictícios milhares de rublos, de 6 a 10, com que vivem até a idade provecta. Na faculdade, Ivan já era aquilo que seria no decorrer de toda a existência. Um homem capaz, alegre, bonachão, comunicativo, mas um severo cumpridor daquilo que considerava o seu dever. E considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal as pessoas mais altamente colocadas. Não era um adulador, quer quando menino, quer já homem feito, mas desde a idade mais tenra era atraído como um inseto pela luz pelas pessoas altamente colocadas na sociedade. Assimilava as suas maneiras, a sua visão de vida e estabelecia relações amistosas com elas. Olá, pessoal! Chegamos ao 7º episódio do Café para Dois, da nossa segunda temporada. E após termos percorrido personagens como Reobaldo, como Brás Cubas, Aurélia Camargo, não é? É um percurso... Antígona. Foi uma temporada, está sendo uma temporada... Ousada, mas deliciosa, né? Grandes personagens. Certamente. A gente se deliciou aqui fazendo as gravações e a gente obviamente espera que vocês tenham também curtindo ouvir os episódios, né? A gente chega hoje num momento importante do nosso projeto aqui, que pela primeira vez nós trazemos a pauta, a luz, né, para um autor russo, para a literatura russa. A gente sabe que existe uma grande curiosidade em torno da literatura russa, existe um plano editorial interessante também, sim. né? Grandes editoras publicam, reverberam, comentam, grandes autores da literatura universal são considerados russos, e a gente resolveu, né, após uma curadoria intensa, trazer A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, como tema. E acho que é fundamental dizer que aqui nós estamos em uma posição interessante, díspare, porque o Marcos tem como sua área de especialidade, né, Marcos? A literatura russa, eu tenho que dizer isso. Você tá olhando pra mim com uma cara de como assim? Não é bem assim, na verdade. É assim, não, sim, não vamos lá. Não é bem especialidade, eu acho que essa não é a palavra, mas isso que você falou é interessante, né? Acho que uma das pessoas, mesmo as pessoas leigas, né, que nunca leram muito, ou estão começando a se aventurar pela literatura, quando ouvem falar em literatura russa, quer dizer, esse adjetivo, eu acho que já dá a impressão de uma coisa pesada, né, de uma coisa difícil, hermética, densa, inacessível, né? E não é bem assim. Né? Quer dizer, e não é. Eu acho que é uma grande literatura, são grandes escritores, os nomes, eu acho que tem um peso, né? Tolstói, Dostoiévski, que a gente já imagina aqueles livros enormes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um encantamento no contato com esses autores, né? Você falou das editoras, eu acho que nos últimos 20 anos, o leitor brasileiro está se reencontrando com essa literatura. Mas é que você acredita isso? Eu comecei falando da sua relação com a literatura russa, porque, né, a sua área porque de eu não estudo. contei aqui um Por detalhe favor. da minha biografia, né? Eu estudei russo por alguns anos na faculdade, né? Eu fiz letras, você também, nós somos colegas, né? Mas eu fiz português e russo, aprendi a língua. Não me pergunte se eu ainda falo, porque eu já não treinei, tá bem enferrujado, né? Também não é exatamente uma língua muito fácil. E estudei os grandes autores, né? Na verdade,
verdade, Ou eu seja, escolhi... tal qual eu havia dito, eu fui, né? Mergulhei nesse universo que é estranho à primeira vista para nós brasileiros, né? Quer dizer, acho que todo mundo que já folheou um autor russo já deve ter ficado impressionado, assim, com os nomes aqueles nomes maravilhosos, impronunciáveis. né? Ivan Fyodorovich, Praskovia, Nikolaev, aqueles nomes enormes. Aquele cenário, né? Que é o cenário da estepe, o cenário de neve, Moscou. Quer dizer, é um mundo tão diverso do nosso, mas ao mesmo tempo tão próximo. Eu acho que é interessante você dizer isso, né? Porque não é a minha área de proximidade. Eu, diferentemente de você, só para fazer um detalhe autobiográfico aqui, vou me permitir isso. Eu fiz português e espanhol, né? Então, fui ali para a área da literatura sul-americana, principalmente, enfim. Mas a literatura russa nunca me pegou fortemente. Eu li uma outra coisa do Dostoiévski, uma outra coisa é ótimo, né? Li Crime e Castigo. É uma coisinha. É uma coisinha. Ou outra, né? Mas, curiosamente, vou me permitir um segundo detalhe biográfico aqui. O meu irmão, que é uma grande referência para mim em termos intelectuais, o Maurício, ele gosta muito de literatura russa, como a gente já conversou várias vezes fora, né, Marcos? E ele diz sempre que, para ele, se ele, né, conseguir ler, ele troca um russo pelo outro e tá ótimo, né? Porque tá tudo ali. Mas eu acho que isso é normal, isso aconteceu comigo também, né? Quando Você teve uma fase de encantamento, de apaixonamento também. Eu comecei lendo principalmente o Chekhov, né? Que é um grande contista, dramaturgo do final do século XIX. Depois cheguei a Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Pushkin, de quem eu gosto muito. E eu acho que é um encantamento, é um mistério. Eu acho que essa literatura ela tem um quê de misterioso, né? Na medida que é tão diverso da gente e tem esse desejo de conhecer, de se aprofundar, um autor vai chamando o outro, eles dialogam muito entre si, né? Eles discordam, eles concordam, eles se atacam. Então, um vai chamando o outro mesmo, né? E é um mergulho, assim, é difícil você voltar à tona depois que você mergulha nesses autores, né? Porque parece que muito do que você lê depois deles parece menos profundo, sabe? Eu acho que a literatura russa tem esse talento, né? E essa geração de escritores, porque a gente pensa em Pushkin, Gogol, Dostoiévski, Chekhov, eles viveram basicamente assim de 1830 até 1900. É o que se chama em russo de geração dourada, é a era de ouro. O próprio Ivan Ilitch, que é o nosso tema hoje, é 1886, se não me falha a memória, né? Quer dizer, então são autores basicamente de uma metade de século XIX, né? Uma época muito conturbada, quer dizer, uma Rússia czarista e ao mesmo tempo se encaminhando para uma revolução, né? Um país miserável, um país que até 1860 ainda tinha uma estrutura feudal, né? Havia servidão, que só foi abolida pelo czar. Imenso. E um país que acho que para tornar tudo ainda mais complicado, né? Meio lá, meio cá, né? Meio Oriente, meio Ocidente, meio Europa, meio Ásia. Então esse não lugar, eu acho que explica também esse ponto de vista diferenciado sobre a experiência humana, que é o que a literatura russa nos provoca. Mas agora eu vou te sacanear, porque eu vou fazer uma pergunta que não tá no roteiro, mas que eu estava aqui guardando esse momento para fazer no ar. Quem... Ai, né? A intimidade, não sei se eu estou pronto pra essa ela pergunta. permite esse tipo de coisa. Quem é maior? Tolstói ou Dostoiévski? Só isso que eu tô te perguntando. Essa é uma questão que os russos... Porque os russos têm uma relação muito visceral com a própria literatura, né? É um povo que lê muito. Sim. Talvez, acho que no mundo, um dos povos que mais leem, né? E eu acho que nem eles sabem responder. Eu acho que os dois são tão grandes. E, ao mesmo tempo, foram contemporâneos, né? Viveram mais ou menos na mesma época. O Dostoiévski morre antes, né? Em 1881. O Tolstói vive 30 anos a mais. Mas eu acho que são autores que se complementam. Eu vejo Dostoiévski como um autor talvez mais afinado com o século XX, com os grandes modernistas vão beber na fonte do Dostoiévski, né? Um autor assim que cria uma literatura descontínua, né? Que rompe com o realismo, com a verossimilhança, que mergulha no ser humano, no lodo mesmo, na podridão. É um autor, acho que mais aberto à nossa sensibilidade moderna, né, contemporânea. Vou me permitir um pequeno adendo aqui. O Graciliano Ramos, que é um autor que a gente já abordou aqui e que nós dois adoramos,
Ele era um grande leitor dos Grande russos, um leitor. grande leitor do Dostoiévski, e o próprio Angústia, que é o livro que, inclusive, recentemente a FUVEST tem adotado aí, né, nos últimos anos. Muita gente estabelece uma comparação entre o Angústia e o Crime e Castigo, E o que o próprio Graciliano achava um absurdo, né? Mas né? E eu citaria aqui o Lima Barreto também, o autor, Perfeito, né, do começo do muito bem século lembrado. XX, que viveu numa época em que a literatura russa se difundiu muito no Brasil, né, a época da Belle Époque, né? Esses autores chegaram aqui com muita força. E o Lima Barreto viu, o Lima Barreto, né, um autor negro, alcoólatra, marginalizado, né? internado, não sei quantas vezes em hospícios no Rio de Janeiro. Ele viu nos humilhados e ofendidos de Dostoiévski, que são os personagens, né, centrais dessa literatura, de uma se identificou forma, e tal. né? E ao mesmo tempo, Tolstói é outra coisa, né? Esse autor realista, épico, né, das grandes narrativas, mas que é capaz também de escrever um livro de menos de 80 páginas. A gente está falando aqui da morte de Ivan Ilitch, né? Uma novela, um livro né? curtíssimo. E, quer dizer, é o mesmo autor do Guerra e Paz, né, que é um painel da Rússia do começo do século XIX. Do Anna Karenina, Anna Karenina, que é um livro da vida também, aquele livro que você pode ler e reler, você vai sempre se apaixonar. Que tem lá suas 1000 páginas. Umas 800, né? E, ao mesmo tempo, esse autor dos grandes panoramas, né, da vida russa, ele consegue esse grau de concentração imenso, que é essa coisa espantosa que é a morte de Ivan Ilitch, né? Eu acho que a gente vai entrar na novela, é claro, foi uma experiência de leitura impressionante, assim, para mim. Eu já tinha lido a morte de Ivan Ilitch na adolescência. Confesso que tinha sido uma leitura muito superficial, assim, né? Fazendo a releitura agora, eu percebi. E tudo bem também, porque nem todas as leituras são densas e a gente não está sempre preparado para elas, né? E por uma coincidência, digamos, infeliz, né? Extremamente, na verdade, eu fiz a leitura numa semana em que eu tive a intercorrência de ir a um velório, né? De presenciar a morte. Uma morte um pouco em terceira pessoa, porque um grande amigo meu perdeu, né? Uma amiga, e que era alguém que eu não conhecia, mas fui para, enfim, prestar solidariedade a ele, né? Uma questão também de compaixão evidente. E eu tinha acabado de reler A Morte de Ivan Ilitch. Então, eu acho que quando essa reflexão sobre a obra se transforma em algo ainda maior. Sim. E ela, quando a vida mimetizando literalmente aquilo ali, né? E a literatura se atravessam, né? Há momentos em que as duas coisas se... E essa obra, né? Porque eu acho que A Morte de Ivan Ilitch, quer dizer, não sei se é, digamos assim, o livro mais famoso do Tolstói, talvez não seja, né? Mas é uma porta de entrada para o Tolstói e para a literatura russa, né? Sim, porque é um livro acessível, começa por aí, né? É uma linguagem acessível, acho que a gente pode desmistificar um pouco, começando daí, né? Sim. Não é uma linguagem árdua que você vai ter que ficar parando. Por ser um autor do século XIX, exato, né? Eu acho que nós, assim, leitores brasileiros, associamos o século XIX, essa de Queiroz, a Machado de Assis, que são leituras que demandam um pouco mais de repertório, até mesmo linguístico. E a literatura russa, eu acho que não. Ela é quase despida de adornos, né? Até porque a literatura russa ela é uma literatura recente, né? Até mais ou menos metade do século XVIII, a elite russa não falava em russo, falava em francês, falava em alemão. O russo era usado só para falar com os criados, né? Ou com os servos. Não era uma língua que tivesse esse status de poesia, de ficção, de literatura, né? Então, uma literatura em russo é uma invenção do século XIX, né? Especialmente do Pushkin em diante. Então, como ela é uma literatura criada já no século XIX, digamos assim, sem uma tradição anterior, ela tem um frescor linguístico. Então quando você pega as traduções, né, e você tem a impressão de que existe uma tentativa de mimetizar o coloquial, é porque a língua literária russa é mais coloquial, é mais próxima de nós, né? E eu acho que por isso que ela é tão contundente. Por isso que os leitores, talvez que entrarem na literatura russa por essa novela, né, não pensem que vai ser uma leitura fácil, digamos assim, existencialmente. De forma nenhuma. Você vai ficar semanas e semanas pirando em cima... Mas eu acho que como um cartão de visitas, como uma forma de entender essa literatura, né? Que primeiro tem uma densidade humana, né? Tem um olhar para o ser humano que eu acho que é único, e vou puxar a sardinha aqui para os russos, eu acho que só eles, talvez por estarem entre o Ocidente, entre o Oriente, entre a Europa e a Ásia, esse não lugar, dá a eles uma perspectiva
nova, né? Mas ao mesmo tempo é um livro que nos abraça, que nos toca, que nos faz pensar, que nos faz chorar e que nos faz, acho que, nos olharmos no espelho. De forma nenhuma uma leitura inofensiva. Acho que A Morte Sim. de Ivan Ilitch é impossível, aquele livro que fica reverberando dentro da gente. A gente termina de ler o livro e você dorme com ele, acorda com ele, almoça com ele. É impossível, vou cravar aqui, é impossível ler A Morte de Ivan Ilitch e não pensar sobre a própria existência. Exato, Né? Sobre o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que a gente está fazendo com a nossa vida. Isso, claro, é extremamente galgado nas reflexões do próprio Ivan Ilitch. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes da gente entrar na narrativa da obra, que é uma obra curta, porém extremamente pungente, é bacana para quem está nos ouvindo, a gente está fazendo, né, dando esse cartão de visitas aqui para a literatura russa, comentar um pouco sobre o próprio Tolstói. Sim. Porque o Tolstói, ele mesmo, né, para pegar um termo que a gente usa bastante para o Fernando Pessoa, ele é quase um personagem, né? A começar pelo fato de que se você digitar ali Tolstói, Google, imagens, gente, parece uma espécie de... Ele parece um ermitão. Sim, ele com aquelas longas barbas brancas, uma aquela coisa bota, meio Moisés né? ali, E o né? A Morte de Ivan Ilitch tem muito a ver com a vida do Tolstói, né? Claro que a gente sempre tem que ter certos cuidados em relacionar biografia e obra literária, Exato. porque nunca é a mesma coisa, nunca é uma transposição imediata. No caso do Tolstói, acho que é impossível não ver algo do escritor na obra, né? Porque o Tolstói, primeiro que assim, né, a vida dele já daria um belo romance. Aliás, já deu romance, já deu filme, né? Porque é uma vida que percorre o século XIX, ele nasceu em 1828, né, morreu já no século XX, ele viveu 82 anos, de uma vida que foi tudo menos parada. Né? O Tolstói não podia reclamar de tédio. Né? Porque ele nasceu, primeiro que ele nasceu numa família riquíssima, Nobre. daquela velha nobreza russa, aquela nobreza da época de Pedro Grande, né? Uma família de proprietários de terra, né, que plantavam trigo, cevada e tal, muito dinheiro, mas ele perdeu a mãe e o pai muito cedo. Né? Antes dos 10 anos ele já era órfão, foi criado por tias, né, por preceptoras, e teve uma juventude de esbanjar dinheiro. Né? Boêmio, né? Boêmio, muitas farras, orgias, bebedeiras. Né? É uma juventude de, digamos assim, boemia, despendendo dinheiro e tal, uma vida de um nobre que tinha grana e não tinha grandes perspectivas na vida. Mas isso muda depois que ele vai para a Guerra da Crimeia. Né? Quer dizer, ele se alista no exército, um pouco influenciado pelo irmão mais velho, vai para a Guerra da Crimeia na década de 1850 e escreve um livro sobre a guerra. Ele escreve um livro, na verdade, muito interessante, que são reportagens. Ele já está ali mesclando literatura e jornalismo. Um livro chamado Contos de Sebastopol, que é muito bonito. E esse livro, dizem que o próprio czar russo leu e aprovou. Né? Não sei se o czar gostava muito de literatura. Ele gostava de censurar. Isso ele fazia muito bem. Né? Sobretudo o Nicolau I. Mas o livro faz muito sucesso e aí ele estoura como escritor. E aí vem depois todos os grandes romances, né? Guerra e Paz, Ana Karenina, até o momento que ele surta, né? Vamos usar aqui a palavra correta. Ele tem uma crise, né? E aí é uma crise de ordem moral, uma crise de ordem estética também, né? Quer dizer, imagina só você escrever aquele que é talvez o melhor romance do século XIX, Ana Karenina, né? Ele chegou ao ápice em termos de estrutura, de narrativa, de linguagem. E depois que você chega ao ápice, tem mais o que fazer, né? E ele, eu acho que ele resolveu que ele tinha que encontrar um sentido para a existência pela via da espiritualidade, da religiosidade, e ele vai renegar. Ele vai renegar tudo que ele escreveu antes e vai passar a conviver com os camponeses da sua propriedade, vai abrir uma escola, né? Vai pregar abstinência sexual, vai virar um pregador, né? Quer dizer, existe um segundo Tolstói, que é o Tolstói da doutrina, né? O Tolstói da pregação, que é um Tolstói que ficou muito famoso, né? E A Morte do Ivan Ilitch é o primeiro livro que ele escreve Isso. após, digamos assim, essa virada de chave, né? Em que ele renega os romances, as obras-primas que ele escreveu anteriormente. Aliás, ele diz isso, né? Que ele tinha que abdicar do ego, que ele não queria mais escrever obras-primas e por isso também que ele abre mão de escrever grandes romances. Grandes romances, literalmente, né? Que são romances de 700, 800... Guerra e Paz tem 1.500 páginas. E ele conta nas suas confissões que essa crise, né? É como se ele é um autor que sempre buscou, né? A vida dele foi a busca por um sentido. Ele buscou de várias formas, né? E chegou uma hora que a literatura já não o preencher. Ele conta nas suas confissões que ele pensou, inclusive, em suicídio.
Ele cogitou se matar, tamanha assim o vácuo de significado que... E aí a gente pensa no Ivan Ilitch também, né? Sim, tá como esse intimamente personagem vinculado. que olha pra vida e fala, peraí, então minha vida foi só isso? Né? Que eu fiz vivi aqui? para isso. Então o Tolstói tem um chacoalhão, mas ele ainda tem tempo. E ele de era mudar. famoso de fato, né? Nas nossas pesquisas prévias aqui, eu me deparei com uma informação que eu achei muito sui generis, que é o fato de que o Tolstói era seguido, né? Ele tinha uma fama imensa, as pessoas iam até ele, tiravam foto, ele tinha problemas com paparazzi. Isso eu achei demais, assim, porque é uma coisa que parece muito distante para nós em se tratando de um autor, e as pessoas iam até ele. Numa era pré-internet, quer dizer, né? Século XIX. E diz que ele era um pouco afeito também a determinadas circunstâncias, então em determinados lugares coletivos ele não tirava fotos, se negava a conversar com outros autores famosos, inclusive na própria... Agora não me lembro se foi o Chekhov, eu acho que foi o Chekhov, eu ouvi essa história também, que esteve certa vez no mesmo lugar que ele, e alguém falou, olha, Tolstói, o Chekhov, ou se não for o Chekhov, me perdoe, gente, mas com quase certeza, quer conversar com você? E ele falou, não. Simplesmente não. Ele fazia o que ele queria, né? O que ele queria. E o interesse dele nesse segundo momento da sua vida era dar aulas, escrever livros de leitura, né? Que depois foram usados na União Soviética, inclusive se usavam, né? Os livros de leitura, os livros didáticos que o Tolstói criou, os livros de alfabetização. Muitos livros, assim, de propaganda ideológica mesmo, Esses né? livros de cunho moral do Tolstói não foram censurados, jamais. Né? Digamos, o Tolstói é um dos poucos autores que durante a União Soviética foi lido. Dostoiévski foi censurado, por exemplo, né? Então o Tolstói granjeou essa fama para além da literatura, né? As suas ideias de pacifismo, de resistência à violência, de veganismo, influenciaram Gandhi na Índia, por exemplo. Você tem uma noção da repercussão do Tolstói e do tolstoísmo, né? Não é à toa que na França, quando saiu a primeira biografia do Tolstói, escrita pela Sophie Laffitte, o título era Tolstói sem tolstoísmo. Quer dizer, vamos falar do escritor, e esquecer fazer essa separação, persona, né? Desse pregador muito contraditório, porque ele pregava abstinência sexual, mas teve 12, 13 filhos, né? Ou seja, foi tudo menos abstinente. Pregava essa ideia de que o mujik, né, o camponês russo, é uma coisa meio russoniana, assim, do bom selvagem, ele é o detentor das características positivas do povo russo, mas ele era um latifundiário, ele nunca abriu mão, né, das suas terras, dos seus privilégios. Então, ele era linha do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era um pregador, um moralista, mas nunca se apagou o grande escritor que ele foi, né? E é esse escritor que vai ser o autor do nosso Ivan Ilitch aqui. Gente, obviamente esse título, A Morte de Ivan Ilitch, ninguém pode nos acusar de spoiler, gente, né? O livro tem mais de 130 anos, então quem já teve que ler já sabe o final, exato, né? Aí, nesse caso, o que acontece com Ivan Ilitch está colocado já em seu título. E é claro que a gente vai falar sobre ele aqui, sobre esse burocrata, porque o Ivan Ilitch, ele era um burocrata, um homem que aparentemente tem uma vida correta, acho que a palavra correção para mim... É decente. Correto. Ele é de uma família em que ele tem 2 irmãos, e ele carrega aquela... outorga de o irmão que mais deu certo. E ele é o filho do meio. Filho do meio. Ele tá sempre no meio, né? Ele é sempre assim, nem lá nem cá. É isso que você falou, porque ele não é muito afeito a grandes paixões em nenhum sentido, né? Ele se casa porque não é que ele não gosta da mulher, mas ele tem que se casar. E a esposa tinha um bom dote. Né? Então era bons conveniente. Parentes, bom sobrenome. Conveniência, essa é outra palavra. Essa é uma palavra maravilhosa. Ele tem filhos, porque também era conveniente ter filhos, porque imagina que num casamento tradicional você não vai ter filhos, mas não é que assim, nossa, ele adorava os filhos, mas também não detestava os filhos, mas não cria um laço de afetividade, de amor, de intimidade com esses filhos em momento nenhum. E nem mesmo com a esposa, nem né? Mesmo uma relação com a esposa, também meio protocolar. Perfeito. Há vários momentos em que ele usa uma expressão em francês, porque os nobres, enfim, os muito ricos russos falavam francês e o russo, assim, com tranquilidade, né? Tanto que a primeira frase do Guerra e Paz já é em francês, né? E ele diz assim que era a vida comme il faut, em francês, né? Quer dizer, como é necessário. Então ele vivia como era necessário, ele vivia como as pessoas esperavam que ele vivesse. Então quando você olha o Ivan Ilitch, quer dizer, o livro começa com ele morrendo já, tá morto. Já aliás, o livro começa com ele morto. A notícia da morte chega, os seus colegas, ele trabalha no judiciário, é um homem que, enfim, galgou, né, toda a hierarquia do judiciário,
E aparentemente um homem bem sucedido, né? Profissionalmente. Tanto que ele vai ter um cargo que é cobiçado. As pessoas ficam imediatamente disputando ali quem é que vai ocupar o lugar dele, né? Quer dizer, quando chega a notícia de que Ivan Ilyich Galavin, né? Em Galavin em russo vem da palavra galavá, que é cabeça, né? O que também tem a ver com essa coisa de organizar a vida racionalmente, né? Fazer boas escolhas e tal. As pessoas começam a perguntar, mas quem que vai ocupar o lugar dele? Não, mas se alguém subir para ocupar o lugar dele, outro vai subir, eu vou descer. Quer dizer, ninguém se preocupa muito se ele sofreu, se a família tá bem, mas simplesmente que dança das cadeiras se fará no tribunal a partir da morte desse cara, né? E a própria esposa também, logo na primeira cena, ela tá preocupada com outras coisas, né? Sim, isso logo no comecinho do livro, né? Mas a verdade é que, apesar do título do livro ser A Morte de Ivan Ilyich, e ser uma novela curta, 90% dela é ocupada pela vida do Ivan Ilyich. Sim. Né? Começa com ele já morto, com o momento em que ele está sendo velado dentro de casa, mas depois a gente tem ali uma espécie de flashback, de digressão, em que a gente vai ter acesso a toda a construção desse personagem, esse burocrata que nem a gente está falando aqui, e que vai acabar ficando doente de uma forma um tanto quanto despretensiosa, né? Acontece com ele uma coisa que a gente tem essa sensação quando tá no livro, né? Poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você. Aí que eu acho que a novela começa a ganhar um corpo muito grande, né? Porque quando você começa a ver aquilo que acontece com ele e fala, opa, isso que aconteceu com ele poderia acontecer conosco também. Porque o que acontece? Ele cai, né? Ele bate, na verdade. Agora não me lembro, Marcos, se é a perna, se é um... Não me lembro exatamente o que... Na verdade, a doença dele nem é citada. Começa com não se diz o que bate, ele tem, né? A gente, enfim, acredita ali pelas leituras e tudo mais que ele tenha desenvolvido um tipo de câncer. Câncer que envolve o rim, o estômago, o trato digestivo, né? Alguma coisa por ali, mas uma doença que, quer dizer, começa por um acidente doméstico, depois ele descobre que tem um problema no baço, né? Mas que vai ser uma doença galopante, quer dizer, que vai consumi-lo e que vai dar a ele uma dose de sofrimento inacreditável, né? Digamos assim, que a gente assiste ao perecimento dele, né? E assiste mesmo, porque assim, a gente tem uma sensação até de impotência diante do que esse personagem atravessa, né? Então, claro, é uma novela sobre a vida dele, mas a vida dele é uma vida tão banal, Sim. tão assim, farisaica, né? Quer dizer, dinheiro, posição social, família, ele conquistou tudo isso. E a doença vem, digamos assim... não só colocá-lo numa posição vulnerável, mas fazer aquela pergunta, né? Que eu acho que é a pergunta da qual todos nós temos um pouco de medo, né? Você viveu pra quê? Afinal de contas, né? Pra quê? Por quê? E quando ele é assediado pela doença e por essa pergunta, aí o sofrimento não é só físico, é moral, né? É moral. Ele vai sendo carcomido pela doença, vai passar por um processo... de muita agonia, de muita... Eu, que fazia bastante tempo que não lia A Morte de Ivan Ilyich, fiquei, assim, muito profundamente... Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro também, né? A Morte de Ivan Ilyich não é um livro a ser lido em qualquer momento da vida. Sim, sim. A depender do momento em que você estiver... não é uma leitura inofensiva. A grande literatura nunca é inofensiva, porque ela sempre vai mexer em aspectos muito delicados. Mas esse livro, especialmente, por abordar um tema que é um tabu, que é a questão da morte, porque a morte principalmente na sociedade ocidental, um grande tabu. A gente não fala sobre ela. Todo mundo... É uma das grandes certezas da vida, né? Assim como a grande... boletos e louça na pia. A única certeza, né? Exato, ao lado dos boletos e da louça na pia. E a gente não fala a respeito disso, né? A gente vive o tempo inteiro fingindo que ela não vai acontecer. E quando ela aparece e se materializa, às vezes, principalmente quando é de forma abrupta, porque não há paradoxo maior do que esse, né? Não há nada melhor para nos lembrar da importância da vida e do que nós estamos fazendo aqui, do que a morte. E é justamente a profundidade dessa reflexão que o Ivan Ilyich vai fazer, que é pelo menos o que me pegou, Marcos, né? Majoritariamente, assim, ao lado da descrição, e você falou, né, lindamente sobre isso no início do episódio, como os russos têm essa capacidade da ausência do adorno. Porque a impressão que eu tive lendo o livro é que não há descrição melhor sobre a morte de alguém do que Ivan Ilyich. Eu acho que não há nenhuma outra obra literária que trate da morte de forma tão crua,
né? Tão despida. É vertical. E da ali. perspectiva de quem tá morrendo. Quer dizer, não é da perspectiva de quem está perdendo um ente querido. É a morte vista da perspectiva de quem a sofre, né? De quem está morrendo e de quem é obrigado a fazer um balanço da existência, né? A gente viu no episódio anterior aqui o Brás Cubas, né? Perfeito. O Brás Cubas também morreu e também está, depois do, né, além túmulo, fazendo um balanço da existência. Mas o Brás Cubas é um personagem frívolo, né? Tem uma diferença cabal aí, né? Porque no Brás Cubas você vai ter a galhofa, né? A ironia, a melancolia o humor. é a galhofa, né? Ali no Ivan Ilitch você não tem... Eu, pelo menos, não reconheci traço de graça, de ironia, de galhofa. Não tem, né? A coisa é crua, ela é densa, e eu acho ela que a própria vertical. linguagem, né? Isso é uma característica do Tolstói, né? Parece que o Tolstói, ele tira todos os adornos, os excessos, os maneirismos, as metáforas, e parece assim que o estilo dele é quase referencial. É quase como se a linguagem fosse transparente, né? Não houvesse um narrador. A impressão que a gente tem é que a gente está naquele quarto, diante do Ivan Ilitch, ouvindo aqueles gritos, né? É um grau de realismo, de verdade, digamos, de verossimilhança atroz, né? E claro, a gente pode pensar em outras obras, a gente pensou aqui no Brás Cubas, outras obras da literatura em que a morte aparece, mas não com essa contundência, não com essa verdade, né? Eu acho que antes da gente continuar esse comentário sobre autores e a morte, porque é claro que esse é um tema que se espraia para outros escritores também, a gente tem falado tanto da linguagem dele aqui, vamos ouvir um trechinho do livro propriamente dito, para materializar um pouco para quem não conhece essa linguagem mais vertical, mais seca do Tolstói. Na boca, a mesma nojeira conhecida. Angustiou-se o coração, a mente ficou turva. Meu Deus, disse ele. De novo e não para nunca. E de repente, viu o problema por um lado totalmente diferente. O seco, o rim, disse para si. O problema não é o seco nem o rim, mas a vida e a morte. Sim, eu tinha a vida, e agora ela está indo embora, e eu não consigo detê-la. Sim, por que me enganar? Por acaso não é visível a todos, exceto a mim que estou morrendo? A questão não é só o número de semanas, de dias, talvez agora mesmo. Antes havia luz, mas agora há trevas. Antes eu estava aqui, mas agora vou para lá. Para onde? E é curioso como o Tolstói, além de tudo, né, domina o discurso indireto livre, né? Como é que né, o narrador e a consciência da personagem se entrelaçam de uma forma que você consegue acompanhar não só o que a personagem está pensando, mas como esse pensamento se constrói na cabeça dela, né? É fantástico. É o maior autor. Em termos de realismo, se a gente pensar como, né, como esse tópico do século XIX, Tolstói é o maior de todos, né? Mas isso que você falou ali agora há pouco é interessante, né? Essa coisa da verticalidade, do falar da morte, né? Você falou de outros autores, eu pensei também num autor que eu sei que você gosta muito, eu gosto bastante, que é o Saramago. Sim, que também, aí, de novo, usando o humor, ele brinca com a morte e ele faz pensar na morte de outra forma, né? Quer dizer... Sim, nas intermitências, né? As intermitências da morte, em que ele faz, por meio de uma espécie de uma fábula, né? Que é um livro também que a gente recomenda ao nosso ouvinte, que quer pensar sobre esse assunto. Ele imagina um país e uma época em que a morte para de funcionar, né? Em que as pessoas param de morrer. E é o caos. Cria uma calamidade pública, porque se a gente não morre, a coisa, tudo colapsa, né? Os hospitais, são pilhas de pessoas baleadas, esfaqueadas, que não morrem, porque a morte, que aí é um personagem, ela é personificada, ela cruza os braços, ela fala, já que vocês não gostam de mim mesmo, então não já vou que mais vocês trabalhar. vivem Esse livro é falando mal de maravilhoso. mim, a partir do dia 1º de janeiro de um ano tal, ela fala, então agora é greve, eu não mato mais ninguém, e aí as companhias de seguro, da Previdência, elas vão à falência, os hospitais ficam sobrecarregados, porque assim, né, quer dizer, a grande conclusão do Saramago é a morte é mais necessária do que qualquer outra instituição. Qualquer outra coisa. Ela não pode parar. Isso me lembra aquele tema da FUVEST de alguns anos, em que teve baseado naquela declaração infeliz, obviamente, do primeiro-ministro do Japão, que disse certa vez que um dos problemas da Previdência do Japão é porque os japoneses estavam demorando muito para morrer. Né? E aí, claro que num país que valoriza muito os idosos, ele foi, e deveria ser mesmo, né, totalmente criticado. A morte é um grande tema da literatura, né? Sim. A gente falou do Brás Cubas aqui, do Saramago, maravilhoso, esse livro é incrível. A gente também teve um episódio na primeira temporada em que nós falamos sobre o Manuel Bandeira. Né? E o Bandeira, ele fala completamente, é o oposto do Tolstói nesse sentido, porque
a morte num tom muito mais lírico, mas ao mesmo tempo muito mais próximo, Sim, né? sim. Falei, A morte esperada, a morte esperada. Aquela companheira que tá vai sempre encontrar ali. a mesa pronta, né? Vou colocar um café, o Bandeira que conviveu a vida inteira com a perspectiva da morte, e para quem não conhece essa história, vale a pena ir lá Ouvir na o nossa episódio, lá na primeira temporada. E a gente fez, né, várias, enquanto fazíamos aqui o roteiro, eu falo que eu sempre me lembro daquele poema que eu acho lindo do Vinícius de Moraes, que é o poema de Natal, né? Em que ele diz que para isso somos feitos, para velar os nossos mortos. Quer dizer, tem uma dignidade também ao falar sobre a morte, seja lá em que perspectiva for, né? Também falávamos a respeito daquele filme, agora me foge o nome do diretor, a gente vai ficar devendo aqui, eu não sei se você se lembra. Acho que é Michael Haneke, alguma coisa assim. Eu não me recordo, confesso, que é o Amor. Amor. Esse filme, acho que não é legal a gente dar o spoiler para não estragar a quem porventura for assistir, mas que é um dos filmes mais lindos, eu acho, mais comoventes, mais tocantes, mais crus também, sobre essa questão da morte, assim como O Pai, que é um filme mais recente, com a Olivia Colman e o Anthony Hopkins. Porque o filme Amor mostra um né? casal, né, já Idoso. idoso, o marido lidando com a doença da mulher, é um pouco similar ao Ivan Illich, né? Quer dizer, esse perecimento físico da mulher até o momento em que ele vai dar uma prova de amor, mas a gente pode contar o que acontece, né? Porque quando a gente lê o Ivan Illich, e todos nós quer dizer, nós não falamos da morte, nós não queremos estar nesses espaços, né, que estão relacionados a ela, mas todos nós já vivenciamos, né, a morte de uma pessoa querida, ou a doença, né, de uma pessoa próxima. Né? E a gente sabe como é, né? E o Ivan Illich, quer dizer, ele descobre essa doença, nós não sabemos muito bem o que é, ele recebe visita de médicos, etc. Tem um momento muito interessante do livro em que um cunhado dele chega na casa, né? E aí o cunhado topa com ele, assim, e tá magro. E faz uma cara horrível. E o Ivan Illich percebe e pergunta: mas eu tô tão diferente assim? Não, sensibilidade não é o forte da família, gente. Ele não disfarça. E aí o cunhado fala: tem alguma coisa diferente em você. Eu acho terrível essa cena é terrível, aquela cena em que ele já tá no quarto, mal, vai agonizando, e aí a mulher e a filha, e o namorado da filha, né, eles se preparam para ir assistir uma apresentação, um espetáculo com a Sarah Bernard, né? Com a Sarah Bernard, e elas estão muito bem vestidas, ele faz uma descrição da roupa, dos vestidos, e ele tá... É de uma violência isso, porque, nossa, ele tá agonizando. A saúde dos seus familiares o agride, né? A vitalidade e, sobretudo, a alegria. Eles vão ao teatro, eles vão jantar... Isso e ele ali na cama. Maravilhoso, porque assim, a vitalidade começa a incomodá-lo, a vida, né, as vozes, que ele tá lá agonizando. Gente, e é um agonizando literalmente, porque a gente consegue ouvir os gritos do Ivan Illich, porque seja lá o que for que ele tinha... A descrição da dor, né, ocupa muitas páginas. Muitas páginas. E aí vai, mais uma vez, o alerta de não é para todo mundo em qualquer momento da vida. Quer dizer, é para todo mundo, é claro, mas não em todo e qualquer momento da vida. Mas, apesar da vitalidade de todos incomodá-lo, tem um personagem cuja presença não o incomoda, muito pelo contrário, que tem tudo a ver com aquilo que você estava falando anteriormente, né, do Mujik, da valorização do Tolstói para com esse camponês russo, que é o Gerasim, né? Porque de fato, né, não só o Ivan Illich se incomoda, como ele acha que ele é um peso para a família. E a família deixa claro que ele né? Ele se torna incômodo, aquela doença que ninguém sabe como vai evoluir, mas ele só piora a cada dia, né? E mesmo a esposa, né? Ele vê aquela relação desgastada. A filha, ele percebe que ele não tem um afeto. O filho, um pouco sim, né? O filho, ele vai ter uma cena final ali, beijo, de um beijo, filho, né? Quer dizer, tem um pouco de intimidade. A filha em nenhum momento. Filha nenhum, e a filha também evita estar com o pai. Parece que... Ela se incomoda profundamente. Parece que a morte aqui, digamos assim, esse preparo para a morte, evoca uma ideia de sujeira, né? É algo asqueroso, é algo que eu não quero ter que encarar. Mas há, na casa, um empregado, né, chamado Gerasim, que é um homem do campo, a história se passa na cidade, deve ser, sei lá, Moscou, né? E ele trabalha na casa, ele é um copeiro.
E o Ivan Ilitch, na sua degenerescência, há um momento que ele não consegue mais ir ao banheiro sozinho. Não consegue levantar, gente. Ele E tá muito precário. O Gerasim, né? É um homem forte, né? É um homem, assim, espadaúdo. É um pouco um estereótipo do homem do campo, né? O bom selvagem, uma né? caricatura. É uma caricatura. Sim. Quer dizer, nesse sentido, a gente vê a presença do Tolstói colocando ali a sua idealização do camponês russo, que ele achava que o caminho, né, para o povo russo se encontrar estava no campo. Mas é interessante que o Ivan Ilitch, ele começa, a princípio, o Gerasim tá ali para ajudá-lo nas questões básicas, do tipo limpá-lo, trocá-lo, trocar a cama e tal. Banho, né? Fazer porque ele não consegue mais ficar de pé. Mas o Ivan Ilitch começa a exigir a presença do Gerasim para colocar as pernas para cima, né? E a gente sabe que ele tá pedindo aquela presença, na verdade, porque é o único ser humano com o qual ele consegue ter minimamente uma troca. E tem aquela cena que é terrível e linda ao mesmo tempo. Em que ele vai se levantar. Gente, isso desculpe pela descrição aqui, que eu acho bem pungente, de fato. E ele evacua nas calças, porque ele não consegue segurar. Tem mais controle, né? E aí ele fica envergonhadíssimo e ele pede desculpas pro Gerasim. E o Gerasim olha pra ele e fala, o senhor tá pedindo desculpas por quê? É meu trabalho. É meu trabalho. Eu tenho que fazer, é normal pra mim, né? Quer dizer, talvez ele seja o único personagem que encara... digamos assim, que não vê o Ivan Ilitch como um ser diferente, né? Não sei, talvez porque ele estivesse acostumado com isso, ou porque ele encare a vida por uma ótica diferente, que é a ótica, digamos, das pessoas que vêm do povo, né? Nessa idealização talvez do Tolstói. Porque a perspectiva da morte seja para ele uma coisa mais palpável, do tipo, olha, você tá passando por isso, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco eu estou todos aqui nós te passaremos. Ajudar. Né? Quer dizer, há uma identificação, e veja aqui, né? Quer dizer, essa família burguesa do Ivan Ilitch o repele, mas esse homem do campo, esse homem que guarda esse repositório de virtudes e tal, é forte, é saudável, mas essa saúde não incomoda o Ivan Ilitch, pelo contrário, né? É um consolo. A presença desse Gerasim o ajuda a atravessar esse processo. Eu não sei se você concorda comigo, Marcos, mas eu acho, pelo menos nessa leitura que fiz, que é o único momento nesse final que é um respiro. Porque o Ivan Ilitch, gente, ele vai num crescente de agonia, ele vai se tornando uma narrativa claustrofóbica, e aí eu, pelo menos, e sei que você também, porque a gente conversou sobre isso anteriormente, a gente fica numa perspectiva de, pelo amor de Deus, morre, né? Porque a gente quer que ele se livre daquela dor, se livre daquela agonia. E a gente vai ficando, né, mimetizando um pouco daquela agonia também. A gente vai sofrendo com ele. Há um momento em que ele perde, inclusive, a linguagem, né? Ele só consegue se comunicar por meio de gritos, de urros, e nós temos a leitura desse trecho aqui. Preparem-se. A partir desse instante, começaram aqueles gritos, que duraram 3 dias a fio, e que eram tão terríveis a ponto de não se poder ouvi-los sem um sentimento de horror, mesmo atrás de 2 portas. No mesmo instante em que respondia a mulher, compreendeu que estava perdido, que não havia regresso possível, que chegara ao seu fim, o seu fim completo, e a dúvida não estava resolvida, sempre permanecia como dúvida. No decorrer de todos aqueles 3 dias, quando o tempo não existia para ele, ficou estrebuchando no saco negro para o qual o empurrava uma força invisível e invencível. Debatia-se como um condenado à morte debate-se nas mãos do carrasco, sabendo que não tem salvação. Esse é o trecho que mais materializa aquilo que você disse anteriormente, da morte como algo sujo, né? Sim. Da morte naquilo que ela tem de mais violento, e ela se apresenta como, que eu acho que é um pouco a ideia, pelo menos que eu tenho da morte mesmo, como senhora, né? Como, olha, o que a gente pode diante dela? Nada, né? Eu me lembro de uma música do Gilberto Gil, mais recente, né? Que ele diz assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Maravilhoso. Ele diz assim, a morte é o que vem depois de mim, agora quem tem que morrer sou eu, né? Quer dizer, não é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do morrer, porque... A morte é uma certeza. Agora, como vai ser, né? Como será esse morrer? Porque a morte é depois de mim, já foi. Agora, para morrer tem que estar vivo, não é isso? Tem que estar vivo. Então, parece que... quer dizer, tem essa coisa do atravessar a morte e é um ato solitário, né? Tirando o Gerasim, que é um apoio tácito ali, meio mudo, né? Essa dor é incomunicável, né? E não é só a dor física. Não. Quando o Ivan Ilitch, ele tem um trecho muito bonito que ele diz assim, né? Olhando a minha vida até aqui,
eu não sei se eu estive subindo ou Ou descendo. descendo. Eu acho que isso e aí pensando, né, isso que você tão bem construiu ao longo do episódio do Tolstói, de ser uma literatura mais moralizante, acho que eu posso usar esse termo, né, Sim, aqui, sim. Funciona lindamente, porque Funciona. não Aqui tem funciona. Aqui como funciona. você terminar de ler aquilo e falar assim, nossa, eu não quero me tornar o Ivan Ilitch, eu não quero chegar no final da minha vida Exato. com a sensação de, porque é isso que ele chega, não valeu a pena, eu tive uma vida comezinha, medíocre aqui no sentido de mediana mesmo, negativo, né? Eu sempre quis ser o que os outros esperavam que eu fosse. E nunca E fui quantas aquilo. vezes nós também não, Nos né, nos colocamos pautamos. nesse papel. Não tem como, gente, é impossível ler esse livro e não, claro, fazer uma grande reflexão sobre a morte, sobre o fim, e principalmente sobre o que é que eu estou fazendo aqui agora com o meu tempo, enquanto eu estou viva. Mas o mais né? bonito é que a gente ainda pode. Graças E o a Tolstói Deus. viveu mais de 25 anos depois, né? Quer dizer, eu acho que esse é o bonito da literatura, né? Ela nos apresenta um personagem, a gente aqui fala tanto sobre personagens, né? O Tolstói cria esse nível de identificação com a agonia, mas ao final ele sussurra para nós assim, ainda dá tempo. Né? Você que tá lendo ainda dá tempo. Dá tempo de mudar a rota. Tem um momento do livro também, acho que você deve lembrar, mais pro começo, em que o Ivan Ilitch lembra, quando ele estava na faculdade, que alguém ensinou para ele um silogismo, né? Tipo, Caio é homem, todo homem é mortal, logo Caio é mortal. Ele lembra disso, né? E ele fala, tá bom, o Caio sim, mas eu não. Ele tem uma petulância, quer dizer, a morte é do outro, a morte é do Caio, quer dizer, que é uma abstração. Já eu não. E né? esse seu comentário me fez lembrar também outro trecho muito bonito, já do final esse, em que ele começa a fazer uma rememoração do que valeu a pena. Exato. E aí ele chega à conclusão, gente, de que são coisas é da ordem do sensível, né? Ele vai lembrar da infância, ele vai lembrar... do beijo que a mãe, o farfalhar das saias da mãe. Esse trecho a bola de couro colorida. É lindo. É uma faca no coração. É uma faca no coração, né? gente. Quer dizer, parece que a única coisa que fez sentido é isso. É o miúdo, né? É a relação de qualidade. Ele não fez relações de qualidade na vida, nem com a esposa. Os amigos são todos interesseiros, nem com né? Os próprios filhos. Colegas de trabalho, os filhos. Então parece que ele tenta se conectar com alguma coisa de verdadeiro, de autêntico, que só tá lá na infância. Faltou Manuel Bandeira na vida do Ivan Ilitch. Faltou amigo, faltou amor, faltou tanta coisa. Faltou o pequeno da né? vida. E, olha, esse é um livro que a gente poderia ficar longamente falando a respeito dele, porque ele, volta a dizer, suscita uma série de reflexões, né? Até por conta da própria temática. Apesar de que eu falei, na sociedade ocidental, gente, a gente está generalizando aqui, eu generalizei, né? Porque no México, por exemplo, o Dia de los Muertos é uma festa, sim. que é o nosso dia 2 aqui, de novembro, que é finados, mas por uma perspectiva completamente diferente, né? Lá eles acreditam no dia 1º que o espírito das crianças é permitido voltar para a Terra, e no dia 2 o espírito dos adultos. Então se prepara a comida que as pessoas mais gostavam, as pessoas se vestem, e é um dia de celebração. Colorido, festivo. Que para nós o cada oposto. cultura, Cada cultura processa isso. De uma forma diferente. Mas eu acho que é um ponto que pensando historicamente, né? Como a morte também evolui, a percepção social dela, né? Eu penso sempre no Walter Benjamin, né? Aquele grande filósofo alemão do século XX, que tem um momento em que ele fala sobre a morte. E ele diz que o século XX, né, o século XIX, o século XX, à medida em que essa sociedade burguesa, capitalista triunfa, né, a morte passa a ser um tabu mesmo, né? E ele diz que antes as pessoas morriam junto dos seus. Morriam em casa. Isso hoje parece uma coisa apavorante para nós, né? Morrer em casa, na própria cama, quer dizer... Mas as pessoas morriam em casa. Havia doenças incuráveis, não havia hospital, não havia UTI, né? Tudo. Morria-se em casa. Geralmente chamavam-se os parentes, os filhos, os netos, né? Que ficavam em torno da cama. E o Walter Benjamin diz uma coisa bonita. Que antes de morrer, diante dos seus, né, a pessoa tinha tempo, por exemplo, de dar uma última mensagem, né, uma palavra de sabedoria, uma narrativa sobre a sua própria vida. Quer dizer, havia possibilidade da pessoa buscar um sentido, havia tempo e possibilidade para se buscar um sentido. Hoje não, né? Hoje a morte você confina numa UTI, a pessoa cheia de fios, né? Apartado. de cabos, né? Talvez a nossa sociedade tenha realmente apartado a morte do cotidiano, né? Esse seu comentário me faz lembrar, a gente, para caminhar para o final aqui, na edição que eu li, né? Que é a edição da Antofágica, tem um texto da Maria Júlia Kovacs que fala
o título do texto é justamente Ivan Illich, a morte no século XIX e no século XX, em que ela vai nessa linha do Walter Benjamin. Ela diz que é a morte antes, que era uma morte, ela vai citar essa expressão, é dela, morte domada, né, que era essa morte em que a pessoa era velada em casa, com a família, tinha a possibilidade de se despedir, né, uma perspicácia, talvez, ou uma lucidez que o momento da morte, teoricamente, traz, né, é o que se diz, pelo menos, e que essa morte domada vai se transformar no século XX ela usa a expressão morte interdita, né? Que é essa morte já distante, essa morte em que a gente quer se apartar, e que o Ivan Illich seria uma espécie de migração entre uma coisa e outra. E a gente também, eu sei que você leu também, porque a gente procurou, né, esse livro. Uma das reflexões que nós fizemos, pessoal, foi sobre a importância... nem eu, nem o Marcos somos especialistas aqui nisso, nós não somos médicos, mas dos cuidados paliativos, né? Sim. O quanto eles são importantes para as pessoas que estão em agonia, cuja morte é um fato, né? Uma questão de tempo, mas que essas pessoas merecem uma morte digna, né? E o que é essa dignidade na hora da morte. E tem um livro que, inclusive, se eu não me engano, é de 2014, 2015, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que... o título é A Morte é um Dia que vale a pena viver. Uma morte é um dia que vale a pena viver. Que vale a pena viver, né? Bonito, esse. O título e é ela lindo. é uma médica especialista em Tratamento cuidados paliativos. E ela vai, enfim, o livro é bem acessível, vai discorrer longamente a respeito disso, né? Sobre como ela se encontra na medicina, que segundo ela, os médicos aprendem a lidar com a doença, mas não com a morte. Sim. Né? E ela vai passar por um processo ali bem interessante, contraditório com o seu próprio ofício. Talvez a medicina também devesse, quer dizer, garantir uma vida boa e uma morte boa, né? Talvez fosse também um direito nosso, né? Porque fica claro ao ler o Ivan Illich, e acho que o livro da Ana Cláudia também nos leva a pensar nisso, como, claro, os avanços da medicina, tecnológicos, medicamentos, servem para prolongar a vida. Mas prolongar a vida até quando? E com qual qualidade, né? Porque essa é a questão. Porque é aquilo que a gente conversou também, né? De repente, se você tivesse um cachorro na sua casa que estivesse sofrendo com uma doença incurável, e você vê o sofrimento dele, de repente a eutanásia do cachorro é algo até aceitável para que ele pare de sofrer, né? Acaba sendo visto como um ato de generosidade. Generosidade com aquele animal, né? Isso, né? Aqui no Ivan Illich, ou talvez no contexto, né, dos humanos, isso já é um grande tabu, né? E no livro da Ana Cláudia tem um momento bonito, né, que ela fala da experiência dela de ver pessoas morrendo, né? E de lidar com as famílias. Diariamente. Né? E tentar tornar essa morte um momento, como é pro Ivan Illich, né? Ele diz, agora eu só estou vendo luz, né? Baixou uma luz, agora eu estou vendo tudo com clareza. As pessoas têm direito a morrer dignamente. E ela fala uma coisa muito bonita lá, ela diz assim, que diante de uma pessoa convalescendo, a gente não pode ter empatia. Porque ela diz que a empatia é impossível. Você não pode sentir o que a pessoa está sentindo, porque isso é intransferível, né? Ela usa a palavra compaixão. Isso né? é lindo. Você pode ter compaixão no sentido de, eu não sei o que ela está sentindo, mas eu sou capaz de me compadecer dela, porque um dia vou ser eu também. E o quanto isso é eu legítimo. sou o próximo. Então, esse olhar cotidiano para a morte, acho que o Ivan Illich nos convida a isso, é também entender que existe um destino humano e que a gente poderia, de repente, fazer da morte um momento de um balanço da existência, né? Temos direito a morrer dignamente também, assim como viver dignamente. Acabou, disse alguém acima dele. Ele ouviu aquelas palavras e repetiu-as em sua alma. A morte acabou, disse a si. Ela não existe mais. Ele aspirou o ar, deteve-se no meio do suspiro, esticou-se e morreu. Gente, é um dos livros que comprovam o poder humanizador da literatura, né? E o quanto ela nos traz uma reflexão, o quanto ela pode ser pungente, o quanto ela pode ser violenta, dolorida, porque eu acho também, que é um né? livro que mexe muito, mas o quanto ela nos humaniza e, sem medo de errar, nos transforma, sim, em pessoas melhores. E, bom, para quem quiser tomar mais um café, a gente sugere que, antes de mais nada, é claro, a leitura do A Morte de Ivan Illich, que é como a gente disse ao longo do episódio, é uma porta de entrada para a literatura russa, acessível, um livro de 70, 80 páginas, depende aí da edição, mas é um livro que precisa ser lido por todas essas reflexões que ele causa, mas também para quem tiver curiosidade, né, de entrar nesse universo tão rico da literatura russa. E, de repente, ler também, quer dizer, antes de encarar os grandes romances, né, tolstoianos, os contos, boa parte deles publicado em português, né, bem traduzido. Acho que uma
outra porta de entrada interessante, embora meio excêntrica, assim, é um livro que recentemente foi traduzido para português, Lições de Literatura Russa, do Vladimir Nabokov. Nabokov, que é o autor do Lolita, né, do Fogo Pálido, grande escritor russo, emigrado, né, ele emigrou da Rússia após a Revolução de 17, foi morar na Europa, depois foi para os Estados Unidos, e lá ele dava aulas de literatura, dava cursos de verão em universidades americanas sobre autores russos. E essas aulas estão publicadas aqui no Brasil, são muito interessantes, divertidas, irônicas, mas ele dá um panorama da literatura russa visto por um russo, né, para estrangeiros. E acho que vale a pena fazer um comentário aqui. A gente falou sobre o interesse dos leitores brasileiros pela literatura russa. Há muitas traduções, geralmente são feitas do russo. Antigamente as traduções eram feitas do francês. Do francês, era a tradução da tradução. E isso era muito ruim, porque perdiam-se, né, muitas características do original. Tem muita boa tradução hoje em dia, tem muitos tradutores, e tudo isso a gente pode dever a uma pessoa. Eu não estou exagerando aqui, não. É o Boris Schneiderman, né, um já falecido, morreu em 2016, foi o grande inaugurador da tradução literária do russo para o português, foi o fundador do curso de russo na USP, e todas as traduções que têm o selo Boris Schneiderman ou dos seus discípulos, né, dos seus alunos, são traduções que primam pela qualidade, pela fidelidade. Não teríamos a mesma relação com a literatura russa se não fosse o grande Boris Schneiderman. Então, obrigado a ele, e os livros estão aí pra gente ler em boas traduções confiáveis. Com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, um episódio mais tocante, eu diria mais denso, mais pungente, mas que para nós foi muito interessante fazer e também nos causou uma série de reflexões absolutamente pertinentes. E vamos mergulhar na literatura russa, vamos encontrar esses autores, eles têm muito a nos ensinar. É isso. Temos episódio? Temos. É isso, que episódio, pessoal. hein? E que episódio. Até o próximo, gente. Até o próximo. Até mais. Até. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.